Qual a diferença entre Torá e Tanakh? Eu vou tentar explicar. Torá é o nome judaico do Pentateuco. Torá vem de ensinamento. Então, Deus conversa com Moisés, enfim, dá os mandamentos e tal e tal. Antes de morrer, Moisés redige a Torá, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós judeus costumamos ter esses livros nas nossas sinagogas, aquilo que se guarda na Arca Sagrada, um pergaminho escrito em couro, com esses 5 livros juntos, como se fosse um livro só. Pois bem, nós temos então a Torá, os 5 livros, que a editora Sefer publicou. Muita gente, milhares de pessoas já conhecem, é esse livro, Torá. Ele é grosso, bastante coisa. Ele traz o texto hebraico no lado direito, o texto em português, a tradução desse texto do lado esquerdo. Detalhe, o livro abre assim mesmo, da direita para a esquerda, não é defeito de fabricação. Na edição da editora Sefer, há embaixo da tradução comentários, para tentar, de alguma forma, trazer ensinamentos que esse texto nos ensina. Como nós lemos a Torá na sinagoga, não lemos ela inteira, não dá para ler inteira num Shabat, num sábado só, então a Torá foi dividida em 54 porções e a cada semana a gente lê um trechinho. E essa Torá está dividida nos 5 livros, que eu acabo de citar, e também nas porções semanais que os judeus no mundo inteiro leem a cada semana, com as marcações necessárias e etc e tal. Recentemente nós fizemos uma nova edição dessa Torá, que foi lançada há bastante tempo. Fizemos uma ampla revisão, ficou muito bom, a leitura é fácil, a impressão, o papel que nós optamos, enfim, é um trabalho realmente importante, interessante. Só que aqui é a Torá, são os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros do Tanakh. O Tanakh, que é esse que nós lançamos, em hebraico, à direita, português à esquerda, também abre pela direita. E o Tanakh, além dos 5 livros de Moisés, ele traz os outros livros, a começar pelos profetas, os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, sendo que esses últimos 2 divididos em 2, e depois os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e um livro chamado Os 12, que são os 12 pequenos profetas, aqueles que às vezes são 6 capítulos, 1 capítulo, 13 capítulos, enfim, os profetas menores, todos eles aqui relacionados. Por fim, nós temos a terceira parte do Tanakh, que são os escritos, e aí inclui Salmos, Jó, até crônicas. A ordem da Bíblia hebraica é diferente da Bíblia cristã, a ordem dos livros. A Bíblia cristã usa uma linha histórica, a Bíblia judaica segue um outro critério. A Bíblia hebraica poderia ser chamada, entre aspas, Velho Testamento. Porque, entre aspas, criou-se essa nomenclatura Velho Testamento porque está ultrapassado e agora tem o Novo. Nós não temos o Novo, só temos este, portanto ele não é o Velho Testamento para nós, é o Testamento atual, é o Tanakh e não o Testamento. Tanakh, inclusive, são 3 letras, as 3 letras de Torá, Neviim, Ktuvim. Torá, profetas e escritos, é uma abreviatura. Esta edição da editora Sefer se baseia no hebraico e na tradução para o aramaico realizada por Onkelos, e outros ensinamentos talmúdicos. O texto hebraico que nós nos baseamos para fazer essa versão, estamos falando aí de 3.000 anos, né? A versão chamada Codex Aram Tzová, o Codex de Alepo, que é tido hoje pelo mundo judaico, pelos estudiosos, como o mais preciso. Esse texto que nós usamos é considerado o mais fidedigno, aquele que tem menos erros, aquele que até os erros estão anotados e sabe-se sobre eles e o porquê deles estarem ali. No caso do texto do Tanakh, não se altera uma letra, mantém-se exatamente como é recebido. Se há uma observação, faz-se à margem. E nós escolhemos esse texto por ser realmente o melhor, o mais preciso. Fora isso, em função do desenvolvimento tecnológico,
nós temos a pontuação desse texto hebraico, ela é moderna, ou seja, ela indica a variação de som entre algumas vogais, coisa que não é comum em todas as versões, e nós temos um software desenvolvido que faz isso. O texto em português é fácil de ler, a letra é entrelinha entre as letras, é muito boa, a clareza dos textos é boa. A pessoa que estudar esse texto, comparado com outros, vai perceber que é diferente, tem um outro sabor, tem uma originalidade que já não se encontra nas outras traduções de tradução, que acabam perdendo parcelas importantes do conhecimento. Então, só para resumir, o Tanakh contém a Torá, mais os profetas e mais os escritos. A Torá são apenas os 5 primeiros livros de Moisés, porém, nessa versão, traz comentários. Nesta aqui é o texto sem comentários. Porém, a visão judaica, à luz do Talmud, à luz dos ensinamentos judaicos, do texto dos livros sagrados.